Bem-vindos e bem-vinda a Além do Escritório, seu podcast que fala sobre dilemas reais no mundo corporativo, sem enrolação. Eu sou a Karen, fundadora de Coding Potentials, e vou ser sua host no dia de hoje. E a ideia é que nós aqui, dentro do podcast, a gente tem uma conversa que vai muito além da empresa, do crachá, do job description. A ideia é que a gente fale sobre o dia a dia do que acontece no mundo corporativo, que é o que realmente traz sucesso para você como profissional. Este podcast nasceu muito desde esse olhar e que eu vivi muitas vezes de trabalhar em ambientes corporativos que tentavam resolver a gestão de pessoas desde um olhar de planilhas, metas e fórmulas prontas. A ideia é que aqui a gente mude a perspectiva, que a gente comece a falar de conversas corajosas, do que se está pensando realmente no mundo do trabalho, que realmente faz a diferença para que você tenha sucesso, tá? Desde um olhar de muita mais humanidade, presença e verdade. A minha convidada hoje é a Rafa Meng, ela é a diretora de RH da Ninjas, uma empresa que lida diariamente com milhares de profissionais autônomos que obviamente não tem crachá ou ponto de hierarquia. Lembrando que este episódio ele tem o apoio da Fluency Pies, um ciclo completo para você falar inglês de verdade, com aulas 24/7, conversação ilimitada, intercâmbio, sem taxa da agência, tá? E também a Coding Potential, um rol de soluções de RH e desenvolvimento humano, que acredita que não existe receita no bolo quando desenvolver de pessoas se fala. Seja bem-vinda hoje, como você está? Obrigada pelo convite, uma honra fazer parte desse podcast, que eu acho que vai ser um sucesso. Desde já, boas vibrações para vocês. Eu estou nesse mercado já há 15 anos, Legal. Sempre trabalhando na área de pessoas e cultura. Passei por empresas como IBM, como Único, Zup, então diferentes Legal. Segmentos dentro de tecnologia. Hoje estou no Get Ninjas, uma empresa de plataforma, serviços, né, que é um desafio também hoje no mercado brasileiro, liderando a área de pessoas e culturas e apoiando o negócio a alavancar. Muito bom, muito bom. Então, gente, estamos aqui com uma super convidada do primeiro dia de hoje, tá? Então, a ideia é que a Get Ninja, quem é a Get Ninjas, pessoal? Basicamente, é uma empresa que lida no dia a dia com profissionais que não têm crachá, que é justamente muito o que a gente está falando hoje. E a ideia que a gente responde a pergunta hoje é basicamente o que nós, que estamos dentro de empresas muito mais corporativas, podemos aprender dos que estão fora delas, desses profissionais que estão fora delas na prática. Só lembrando para vocês, este episódio tem apoio da Fluency Pies, tá? Que basicamente oferece todo um ciclo completo, tá? Para que você consiga falar inglês de verdade, aulas 24/7, conversação ilimitada, intercâmbio e, obviamente, sem taxa de agência. E também temos com o apoio da Coding Potential, que é basicamente um hub de soluções de RH e desenvolvimento humano. E a ideia é que a gente consiga, então, hoje, também ajudar você também que nos está escutando lá, profissional de RH. Beleza, gente? Então, Rafa, nos conta um pouquinho mais da tua experiência. Sim, eu sei que já tu passaste por toda uma experiência no mundo tech, mas aprofunda um pouquinho mais o que todas essas experiências nas diferentes empresas onde tu passaste te ensinaram de alguma forma, assim. Muitas coisas. Eu falo, quando alguém faz esse tipo de pergunta para mim, eu falo que eu tenho o privilégio, ou tive o privilégio de ver perspectivas diferentes e estágios diferentes de empresas e maturidades diferentes que me proporcionaram um certo tipo de conhecimento, né? Então, desde uma passagem numa multinacional, onde a cultura, as pessoas, o negócio, ele roda de uma maneira diferente, uma perspectiva diferente de atuação. Legal. A minha penúltima empresa, que foi uma early stage, então, para quem não conhece, é uma startup que está em começo, né? Então, está ali buscando ainda o produto para desenvolver, entendendo onde que ela vai se posicionar no mercado, muito provavelmente disruptando algum mercado que a gente já tem existente. Então, assim, são contextos muito diferentes. E o aprendizado que você tem em empresas em estágios de maturidade diferente te dá um leque e te abre oportunidades que, às vezes, quando você está no mesmo
estágio de empresa, só multinacional, só empresa nacional, você tem uma característica. E quando você vai passando, que foi o privilégio que eu tive de passar por empresas em estágios diferentes, me transformou numa profissional mais multifacetada, né? De entender as necessidades do negócio, de entender quais são os skills, as pessoas, qual é o tipo de cultura, qual que é o foco que precisa dar. Então, acabou que me permite hoje, dentro desses anos de experiência, poder navegar com um pouco mais de, diria, imunidade emocional. Imunidade emocional. Adorei esse conceito. Eu sempre falo, Rafa, que não é tecnicamente a pessoa muito boa a que é promovida. Eu sempre falo que a pessoa que é promovida é a pessoa que consegue, de alguma forma, se virar dentro desse mundo, dentro do que eu chamo areia política. Total. E acho que essa passagem em diferentes empresas te dá justamente essa bagagem. Que é curioso, né? Se a gente for olhar para o mercado há 20 anos atrás, até 15 anos atrás, era um tabu você ser um profissional, principalmente ainda se você fosse subindo né, a sua senioridade, a tua camada, você migrar de empresa em tão pouco tempo. Isso era visto como um tabu, como, esse profissional não dá certo, esse profissional, por que ele ficou tão pouco tempo aqui? E o mercado transformou esse olhar. Acho que com transformação digital, com empresas emergindo, esse contexto foi mudando também, de olhar e falar, poxa, é interessante eu ter na minha empresa uma pessoa que já passou por alguns tipos de negócio, que tem uma visão que consegue adaptar mais rápido, que consegue contribuir em diferentes frentes. Então, o mercado ele também vem se comportando de uma maneira diferente nesse aspecto, né? Então, já não diria que não é tão bem visto, acho que não tem certo ou errado, cada pessoa, cada profissional tem faz as suas escolhas. Exato. Mas o fator que era um tabu antes, hoje ele é algo bem visto, eu diria, Exato. Né? A gente aprende muitas coisas dentro da jornada. Eu estou faz uns 11 anos aqui no Brasil. E, com certeza, a Karen que chegou faz 11 anos atrás é muito diferente depois de ter passado por 3 empresas e agora empreendendo dentro do sector de RH também. Então, total. Com certeza. Mas, assim, para ti, que foi a chave do sucesso? Porque tu já passaste pela IBM? Onde mais? IBM, passei por Único, na época legal. ainda era Acesso Digital. Total. Passei por Zup, que é uma consultoria, empresa do Grupo Itaú. Agora estou no Get Ninjas, mas passei por uma early stage antes e algumas outras empresas no começo de carreira, né? Mas eu brinco que a IBM foi uma escola para mim, assim, do ponto de vista de visão sistêmica, processo. Para mim também foi Votorantim. Votorantim para mim também foi. É um privilégio você acompanhar, principalmente que eu estava mais no começo de carreira, que você tá com aquela ânsia de aprender. Você ter a oportunidade de trabalhar em empresas mais estruturadas te dá um pano de fundo depois interessante do que você começar em empresas muito desestruturadas. Acho que são características diferentes que, se você conseguir se apegar nas oportunidades ali que eles oferecem, você consegue transformar isso na tua jornada profissional interessante. Com certeza. É muito bom te escutar, porque eu fico pensando, tu falaste muito sobre as gerações passadas, a concepção do trabalho era muito diferente. E eu sinto que vocês, dentro da Get Ninjas, vocês têm um tipo de profissional diferente, é o que eu chamo novo profissional, aquele profissional que trabalha de forma autônoma, certo? Uhum. E eu gostaria de explorar um pouquinho mais essa experiência que tu estás tendo, certo? Com esse tipo de profissional, desde tua posição, obviamente, tá? Mas vamos falar dessa nova força de trabalho. No Get Ninjas, imagino que vocês lidam, obviamente, com milhares de profissionais autônomos, sim. Acho que até milhões de profissionais autônomos, diferentes perfis e realidades. Eu mesma também sou cliente, tá? De vocês. O que ainda, depois de trabalhar durante todo esse tempo, ela te surpreende desse universo? As duas tivemos a oportunidade de trabalhar mundo corporativo e agora tu gerenciando uma empresa que basicamente gerencia muitos processos autônomos e agora eu sendo empreendedora também. Mas o que
de alguma forma, te surpreende ainda do universo dos profissionais autônomos? Conectando com o mundo de hoje e pensando que a nossa empresa está há 13 anos no mercado, é a vontade das pessoas de querer fazer acontecer. Total. E sem isso, a gente não sai do outro lado, né? Então, principalmente para o profissional autônomo, porque ele depende daquela renda, ele não pode, muitas vezes, falhar, porque é a vida, é a família, é tudo que está envolto disso. E quando a gente olha numa perspectiva de uma pessoa empreendedora como você, quando a gente traz isso para o universo corporativo, são características que são muito similares. Não é porque eu não dependo da minha renda ali para sobreviver como um autônomo, mas eu dependo do meu trabalho para eu ter a minha vida da maneira que eu planejo, né? Então, são universos muito similares e quando a gente olha para esse contexto do que surpreende a gente e de todos os desafios que tem, de você empreender no Brasil, de você trabalhar com serviços, de você estar num mercado que é super competitivo, lutando com tecnologia. Então, tem vários atributos, quando a gente olha, é desafiador você querer estar num contexto que você é mais um peixe ali nadando naquele oceano, né? Então, a vontade de querer fazer algo, a vontade de querer sair do outro lado é algo que a gente, enquanto brasileiro, eu acho que é cultural, isso Total. em nós. E é uma característica importante para quem está nesse universo, porque se você não tiver iniciativa, se você não tiver vontade, né? Porque vontade, assim, ela pode vir passar, posso vir aqui te vender algo, você fala, poxa, isso me deu vontade, mas ela não é consistente. Mas no final do dia, essas pessoas que trabalham com serviço, com freelance, precisa ter características que às vezes a gente não fala tanto, né? Como resiliência, como força de vontade, como ir atrás dos seus sonhos, não poder desistir. Então, assim, são pessoas que escolhem as suas dificuldades. Hoje eu vejo... Escolha seu difícil. Escolha o seu difícil. Exato. Porque hoje a gente viu do mundo de pandemia, viveu um mundo de pandemia, onde as empresas tiveram que se adaptar muito rápido por questões óbvias, né? Então, o home office, que era visto em algumas empresas, praticado em algumas empresas, se tornou a grande massa. E a gente vê uma retomada do mercado para o que era antes. E a gente vê as pessoas resistentes a isso, né? Então, e traz que é difícil, não sei o quê. E eu não estou aqui para julgar, quem sou eu para julgar o que é dificuldade para o outro. Mas é importante a gente escolher o que é difícil para a gente, sabe? E às vezes a gente não coloca essas dificuldades no ponto certo. E quando a gente traz esse olhar para um profissional autônomo, é um profissional que ele tem que ter essa resiliência muito bem aflorada, assim. Eu me lembro a primeira vez que eu meio que trouxe ao momento presente que eu era empreendedora e foi o primeiro mês depois de eu começar a empreender, quando eu saí do mundo corporativo, que o salário não caiu dia 30. Eu me lembro como se fosse hoje, acho que aí foi quando eu realmente falei, eu acho que agora sou eu com eu e esse negócio precisa dar certo. Eu acho que para que realmente dê certo, você precisa depender disso e ter a motivação certa para que dê certo. Legal, legal. E tem algum tema assim, tipo, algum perfil desse profissional da economia freelancer que tu consigas reconhecer no dia a dia dos que passam pela plataforma que vocês intermediam? Olha, se a gente for olhar numa perspectiva que são importantes, né, associando os desafios que a gente tem hoje para se manter e parar de pé, eu diria que resiliência é um ponto importante, como você mesmo deu o exemplo, né? A hora que o dinheiro não pingou lá no final do mês,
deu um estalo, e agora o que eu vou fazer, por onde eu começo, o que eu tenho que fazer. Então, isso é o dia a dia. Sim. Mas eu diria que a adaptabilidade, de você ser curioso, de você ir atrás e buscar novos caminhos, querendo ou não, tecnologia, nesse contexto, ajudou muito os profissionais, né? Se a gente for pegar empresas de alimentação, próprio iFood, né? Que antes não tinha essa mobilidade de você pedir comida em casa, você tinha que ligar no restaurante. Então, pensa que as empresas de tecnologia também vêm democratizando muito a forma como a gente se comporta. E os profissionais que trabalham com isso precisam se adaptar nesse novo contexto. Porque, primeiro, a gente tem uma parte da população que ainda é analfabeta, né? Então, tem muitos autônomos dentro da plataforma? Tem. Legal. Então, como que a gente se comporta com esse tipo de profissional, como que a gente chega até eles, como que a gente ajuda e promove isso para um profissional que ainda tem semi-analfabetismo. Entendi. Em contrapartida, eu também tenho uma demanda de um público que é super conectado, novas gerações. A gente fala, né? A gente tem gerações desde pessoas que têm uma necessidade de um serviço específico, que são as pessoas ali geração Z, até geração ali Y, enfim, para frente, que tem um outro tipo de demanda. Então, como que você também se comporta dentro, eu como plataforma, como que eu atendo essa jornada de experiência, mas também como que o prestador de serviço, no caso os freelancers, se comportam nesse atendimento. Então, assim, a gente está passando por um mix de gerações interessantes. Que interessante. Que é difícil você adaptar as necessidades, as experiências de cada um. Porque cada um tem uma necessidade diferente, né? Então, com certeza. Fiquei curiosa. Qual é a profissão mais bizarra que você já viu dentro da plataforma? Nossa, eu teria várias aqui para falar. Mas assim, menciona um ou dois. As mais bizarras, assim. Mas que ainda é profissão em que o pessoal ganha grana com isso atualmente. Olha, se ganha grana, eu não vou saber te falar em detalhes. Mas assim, que é bizarro, por exemplo, professor de beisebol online. Nossa, existe. Meu, que interessante. Gente, que interessante, meu. É interessante, ao mesmo tempo você fala, como que ensina, né? Bom, beisebol online. Deve ter as metodologias para isso. Engolidor de fogo. Engolidor de fogo, que é artista, gente, né? Enfim, então tem esse tipo de trabalho. A gente vê de tudo, né? Não, eu imagino. Por isso eu perguntei. Eu falei, gente, deve ter muita profissão que a gente nem imagina. Tem muita. E tem um fato curioso que também a plataforma em si, né? Esse tipo de plataforma igual o Get Ninjas, que atrai profissionais que hoje, porventura, perderam o emprego, que estão no mercado, que não tem, que ainda está entre buscar algo mais, como que eu posso dizer? Freestyle, que consiga gerenciar seu tempo. Exato. Então, a gente tem um equilíbrio entre profissionais que são autônomos e querem trabalhar só disso, e eu também tenho público de profissionais que eu quero um bico, eu quero quebrar um galho aqui, um complemento de renda, né? Então, a gente vê públicos diferentes dentro da plataforma, quando a gente olha o todo. Legal. E, Rafa, aproveitando um pouco do que a gente falou dos tipos de trabalho um pouco comum que a gente vê, por exemplo, na plataforma, eu gostaria que a gente explorasse um pouco que habilidades desse tipo de profissionais eles geralmente precisam desenvolver. E aí eu tenho uma pergunta para ti, assim, pensando que você já teve a oportunidade de trabalhar no mundo corporativo e agora estás dentro dessa economia freelancer, como eu chamo, tá? Uhum. Quais lições você acha que o RH corporativo, que trabalha em grandes empresas hoje em dia, pode aprender para quem trabalha já de forma autônoma há anos, assim? Quais lições você acha que
que poderiam aprender? Esse RH corporativo. Olha, eu acho que a gente tem muito a aprender. Acho que essa é uma filosofia que eu adoto para mim. Assim, a gente está sempre em constante aprendizado. Então, independente de qualquer coisa, a gente precisa estar sempre aprendendo. Mas eu acredito que, trazendo para o mundo corporativo, a gente precisa olhar para e se dedicar a algo que realmente faça sentido. Então, o lance do pertencimento, o lance de você se dedicar a algo que realmente faça sentido, ele é muito importante nos dias de hoje. Por que eu estou falando isso, né? Para quem está ali no dia a dia, na luta, igual você falou, não tinha salário no final do mês, então tinha que fazer dar certo. É um senso de pertencimento, a mentalidade mesmo de senso de dono. É que senso de dono às vezes pode parecer meio batido, mas eu queria trazer muito num viés de pessoas com iniciativas, que é o que eu trouxe lá atrás. E quando a gente traz isso para o mundo corporativo, às vezes a gente encontra pessoas que estão ali, mas não sabem por que estão ali, sabe? E não veem muito sentido no que estão fazendo, não conseguem ter um olhar de, tipo, isso aqui está fazendo sentido para mim? Está valendo a pena? O tempo é, hoje, para mim, a característica, a coisa mais importante que a gente tem. Assim, o tempo ele é escasso, o tempo ele está passando rápido, a gente, de uma forma geral, somos pessoas que tá sempre muito ocupados, sempre com muita coisa, agendas cheias. Então, o tempo ele é limitado hoje. Para você ter esse equilíbrio que a gente fala, né, do work-life balance, de você ter um equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, ele é difícil de você equilibrar, não é simples. Então, a gente precisa olhar para dentro de onde a gente está, o que a gente está fazendo, e ver se está realmente valendo a pena, né? A gente passa a maior parte do tempo trabalhando, seja para a gente ou para os outros. Grande parte da nossa vida. Grande parte da nossa vida. A outra grande parte é dormindo, né? Então, a gente está ali entre dormir e trabalhar. Pouco tempo para se divertir. Se o trabalho não for divertido, se aquilo não for legal, se eu não estiver feliz, o que eu estou fazendo ali, sabe? E sair do modo automático é importante. Tem muita gente que vive no mundo automático, assim. Na Decoding, a gente tem um produto que é de mentorias. Uhum. E é bizarro como chegam pessoas de mais de 40 anos falando, olha, durante grande parte da minha vida, eu deixei que o chefe escolhera a carreira por mim. Eu deixei que a vida me levar. Uhum. E hoje eu estou aqui com tantos anos e eu não sei o que mais fazer daqui na frente. E é muito interessante como realmente a gente precisa sair desse vida automática. Total. Vida automática. E é difícil você trazer isso de uma forma consciente, porque a forma consciente, ela exige da gente uma disciplina. Que é você parar, é você pensar, é você olhar e falar, nossa, como foi meu dia hoje? O que foi bom desse dia? O que foi ruim desse dia? O que eu fiz? O que eu não fiz? Onde eu errei? Onde eu acertei? E na maioria das vezes a gente não faz isso. Então, esse nível de consciência que a gente precisa muitas vezes, ele passa batido, né? A consciência, ela acaba sendo um lapso. Na maioria das vezes a gente está no automático. E quando você tem esses lapsos, é que aí você para pensar, poxa, o que eu mais vejo as pessoas errando é justamente o ponto que você trouxe. Eu entrego na tua mão, né? Entrego na mão do meu chefe, entrego na mão de um terceiro aquilo que é meu. Aquilo que só depende de mim, sabe? Porque é cômodo eu também fazer isso. Eu preciso, muitas vezes, as pessoas precisam de alguém para pôr a culpa. Para falar, ou para aceitar aquele posicionamento dela. Eu preciso ter alguém para eu me apoiar aqui. Porque é muito difícil você pegar e falar, não, amanhã talvez eu não tenha dinheiro para pagar as contas do mês. Eu preciso fazer acontecer. Então, essa relação, ela se difunde entre todos os tipos de profissionais que a gente pode ver no mercado. E é muito importante que a gente consiga perceber essa relação do pertencimento, do fazer sentido, do fazer valer a pena, de eu estar feliz. E o estar feliz, não estou romantizando de que, tipo, os dias vão ser... Escolher é tudo difícil só. Todo é difícil. Empreender é difícil. Trabalhar no mundo corporativo é difícil. Virar líder por primeira vez é difícil. Escolhas são difíceis só. Não tem mais nada que fazer aí. Escolhas são difíceis.
né? Eu acho que outro tema que a gente pode adicionar aí à tua fala, Rafa, é o tema da autonomia. Eu acho que o mundo corporativo precisa muito aprender sobre como a gente dá autonomia, mas gerando um ambiente de confiança. Está muito batido esse tema de segurança psicológica, principalmente depois da pandemia, mas eu acho que em algumas empresas a gente não entende o que é realmente dar autonomia para que a pessoa consiga crescer. A gente acha que não, mas ainda tem muita empresa comando controle dentro do mundo corporativo. Eu acho que a gente ainda tem muito que aprender disso. Tem, e a autonomia, ela é diferente de você fazer o que você quer. É diferente, exato. Que é onde eu acho que a maioria das pessoas, às vezes, se perde no meio do caminho, né? O autonomia, ele, muito pelo contrário, ele exige muito mais responsabilidade para que você realmente consiga permear e sair do outro lado, resolver os problemas que tem para resolver. Só que as pessoas, elas confundem isso. Por isso que muitas das vezes a gente vê empresas comando e controle. Por quê? Aí a gente desdobra, né? Mas, assim, se a gente for olhar, o papel da liderança é importante, as pessoas certas nos lugares certos, isso não é clichê, isso é real, assim, porque não é todo mundo que se adapta muito fácil. A autonomia não é todo mundo que consegue ter. Por que tem divergência do home office hoje para as empresas voltando? Porque não é todo mundo que tem autonomia para conseguir se organizar para trabalhar dentro de casa. Tem muita intersecção, tem muita interferência. Então, se você não for super disciplinado, se você não tiver uma boa comunicação, você não consegue trabalhar remotamente. Então, essas relações de uma empresa autônoma, uma empresa que caminha mais sozinho, ela requer muita disciplina, ela requer muita responsabilidade, requer muita comunicação. As pessoas, hoje, o maior problema que a gente vê nas organizações é a comunicação. As pessoas não se falam, as pessoas, às vezes, não falam o óbvio. E, às vezes não, o óbvio, às vezes, precisa ser dito, né? E isso não é conversado. Então, assim, a gente está aqui falando, mas eu acho e eu suponho que você entendeu o que eu te disse. Mas, na verdade, você entendeu outra coisa. E sabe, deixa eu te falar uma curiosidade. Você sabe quais são o tipo de treinamentos que mais sai em uma consultoria de RH, de treinamentos? Chuta aí. O tipo de treinamentos que mais sai dentro de uma consultoria de RH. Eu imagino que tem alguma relação com comunicação. São dois. Uma é comunicação, mas bizarramente o segundo maior é accountability. Qual é a noção de accountability na prática? Que a pessoa entenda que ela é responsável por fazer o que ela é pagada para fazer. Uhum. E é muito interessante isso, e acho que a gente pode trazer isso junto com o tema da autonomia. E é isso. Gente, você vai ver, eu acho que de uns 100% dos períodos que a gente tem de treinamentos, eu vou te falar, acho que os 60% é sobre a accountability. Sempre tem algum problema para que o analista consiga entregar as metas no final do dia, com que ele consiga mudar um comportamento. Eu fico entendendo, gente, mas porque eu preciso treinar a pessoa para que ela cumpra o que ela é pagada para fazer. Muito interessante, né? Interessante. E comunicação, obviamente. E curioso também, né? Porque... Accountability. E as pessoas ficam esperando que você diga a elas o que elas têm que fazer. E é bizarramente exato. Então, assim, claro que aqui, né, a gente não está falando de um profissional que está em início de carreira, que sim, precisa de direcionamento, que sim, precisa de acompanhamento. A gente está falando de uma camada de pessoas que já têm uma certa bagagem, que já deveria ter um nível de autonomia maior para contribuir com o negócio. No final do dia, as empresas, o próprio freelancer ali... são pessoas que precisam contribuir de alguma forma. Contribuição é igual dinheiro. O dinheiro está no problema. A gente precisa... Você soluciona... Você ganha, né? É o famoso o resultado que você gera. E as pessoas, elas não olham para isso, né? Então, trazer... E aí você falou de um ponto interessante de confiança, que ela leva tempo, né, para ser construída essa relação de confiança. Então, não adianta eu chegar no primeiro, no segundo dia ali
e querer bater no peito e falar, poxa, me dá autonomia 100%. A autonomia, ela é oriunda da confiança que você gera, das contribuições que você traz, da forma como você traz. Então, assim, eu gosto muito de olhar essas perspectivas não de um fato isolado, nem de algo muito excludente, assim, é por conta disso, ponto, acabou. Geralmente, e soft skill é assim, né? Quando a gente fala de comportamentos, eles nunca vêm sozinho. Então, é um conjunto de elementos que você precisa olhar e falar, poxa, para eu ter autonomia, eu preciso gerar confiança. Para eu gerar confiança, eu preciso levar tempo. Para eu levar tempo, eu preciso entender o que eu preciso fazer, como que eu vou atender aquele cliente, qual que é a necessidade. Então, é um conjunto de elementos que a gente precisa somar para a gente chegar lá. E tem um fato curioso, não é tão relacionado com o profissional autônomo, mas de uma forma geral, soft skill, que as carreiras de sucesso que atingem o sucesso, né, 75% é via soft skill. Ou seja, são as pessoas que têm um soft skill bem trabalhado, bem aguçado. 15% só que dita tecnicamente. Ou seja, aí você vai me perguntar, Rafa, mas você está me dizendo então que só quem tem soft skill é que tem sucesso, quem tem tecnicamente não tem? Não é isso, mas quando você pega uma comparação entre dois profissionais que tecnicamente são bons, e aí você começa a olhar comportamento entre um e outro, aquele profissional pode até não ser tão bom igual o outro tecnicamente, mas se ele tem bons comportamentos ou se ele apresenta potencial para isso, você consegue desenvolver, você consegue trabalhar isso, investir mesmo tempo naquele profissional para ele chegar lá. Então, assim, é curioso, né, o ditado que todo mundo fala, você contrata pelas competências técnicas e demite pelo comportamento. Depende, né? Esse é outro paradigma que as empresas deveriam quebrar, porque se você só contrata pelo skill técnico, você já está falhando. Não, com certeza. As empresas, os serviços, tudo, a relação são de pessoas. Se a gente olha de uma maneira muito pragmática, que não são pessoas ali por trás, esquece, você já está fadado ao fracasso, né? Com certeza. Eu falo que os profissionais que mais têm sucesso são aqueles que conseguem gerenciar a areia política. Aqueles que conseguem gerenciar os recursos, seja direta ou indiretamente, porque se tu é líder, tu consegues gerenciar o recurso mais diretamente, hacia um objetivo final, mas quando tu não é o líder, tu precisas gerenciar esses recursos, tá? De uma forma indireta para o sucesso. Então, eu acho que de um 100%, eu acho que por aí um 80% das promoções que acontecem, principalmente, bom, em todo, mundo corporativo, startup, enfim, eu acho que é com habilidades, tá? Nós mesmos, a gente estava um dia aprendendo, eu mesma. Eu era menina de RH por muito tempo, por 10 anos, eu fui a menina de RH em grandes empresas. E o dia seguinte eu tinha que me virar para conseguir aprender o que era um fluxo de caixa, o que era... A gente estava tendo estes dias programando a gente de AI. Imagina, para ser a menina de RH, a gente de AI, o que é um fluxo de caixa, pensa nas 4P do marketing, o que vai fazer para mexer aqui, vai na contabilidade, que fala com o jurídico, que faz atendimento no cliente, que vende aqui, ajusta lá. Então, acho que são essas soft skills que realmente têm sucesso. Total. E não só soft skills por si só. Eu sempre falo que de nada adianta você ter um talento se você não tem disciplina. Eu acho que nós somos o conjunto dos hábitos que nós executamos no dia a dia, conscientemente. Então, de nada adianta você ter um talento se você não tem disciplina para aplicar no tempo. E aí está muito conectado com a motivação, que conecta com o que você falou. Gente, você precisa ter um porquê para conseguir trabalhar. Muito legal, Rafa. Adorando aqui o nosso papo. Então, você acredita, Rafa, então, que o profissional autônomo é, por natureza, então, um empreendedor? Você acha? Sim. Né? E não necessariamente... Por natureza, sim, mas eu queria colocar uma aspas bem grande, que não necessariamente toda pessoa que tem algum tipo de negócio é empreendedor.
Acho que são coisas diferentes. Diferentes. Eu conheço muitas pessoas que têm negócios, têm empresas, mas que não têm uma cabeça empreendedora. É diferente. É diferente. Então, eu acredito que se você quer arriscar... Acho que o apetite a risco também é algo que a gente não falou, mas que ele é muito importante nesse contexto. Se você quer arriscar, se você quer empreender, se você quer trabalhar por conta, precisa ter uma mentalidade empreendedora. E mentalidade empreendedora, ela vem cercada de várias características, né? Então, é de você querer fazer acontecer, você querer resolver problema, você querer... você ter uma casca grossa ali, né? Resiliência, você... enfim, poderia citar várias competências aqui que vêm junto dessa mente empreendedora, porque é a mente que te leva para frente, é a mente que te faz querer continuar estudando, por exemplo, de aprender coisas novas, de você não parar, porque você se deu bem, enfim, teu negócio alavancou por algum motivo e aquilo ali tá bom. Você, no contexto que a gente tem hoje, você não se sustenta, você não para de pé. A gente vem cada vez mais falando de negócios sustentáveis, né? E eu não tô falando de ESG aqui, eu tô falando de realmente você se reinventar, você se manter de pé diante de uma concorrência que tem para todos os lados. Então, hoje, a gente não fala mais as empresas de tecnologias grandes competem só com empresas de tecnologias grandes. Não. Hoje, todo mundo compete com todo mundo. Por quê? Porque a acessibilidade, a informação, ela está na palma da nossa mão. Ela chega muito rápido. Então, seja eu empreendedor com uma empresa, seja eu freelancer querendo tocar a minha vida ali com mais autonomia, equilibrar os meus interesses pessoais com o trabalho, eu preciso ser um profissional que se reinventa a todo momento. E aí entra esse ponto da mentalidade empreendedora, que você não pode parar. Você não pode se dar ao luxo de parar. A gente precisa estar em constante movimento. E muitas das vezes a gente atinge um patamar e a gente fala, aqui tá bom. E a gente acomoda. E aí isso acontece muito no mundo corporativo. Nossa, né? Acontece muito. Muito. Demais. Você empreendendo não pode parar. Não pode. Porque para significa... Exatamente. Mas se a gente for ver, eu tenho uma percepção que a gente não deveria parar nunca, assim, sabe? Porque... Enfim, as coisas que eram valorosas ontem não são as de hoje. Você é reconhecido pelo que você sabe fazer. E as coisas, elas têm um tempo de vida hoje muito mais escasso, muito mais volátil, muito mais rápido, né? Então, o aprendizado que eu tinha 20 anos atrás não me sustenta hoje se eu não estiver me reinventando, se eu não estiver me atualizando, se eu não estiver indo atrás de conhecimento. Então, essa relação, independente do que você profissional se você trabalha em empresa, se você trabalha por conta própria, é uma relação que a gente precisa deixar sempre no radar, assim, sabe? Com certeza. Se você quiser, obviamente, continuar prosperando os teus negócios, se você quiser continuar sendo um profissional de destaque, então depende muito das escolhas, né? Você também pode escolher parar, mas eu diria que se você é um profissional que tem sede por algo a mais, se você é uma pessoa que quer buscar novos horizontes, não dá para parar. A gente está falando muito bom, está uma conversa muito interessante aqui. Mas a gente agora vai caminhando no nosso último quadro. Já passou muito rápido! Super Como rápido. assim? E aí, em este último quadro, ele se chama RH Sim PowerPoint. Tá. Algum chute do que é? Algum chute do que é? A ideia é que a gente tem um bate-bola. Você só vai ter 2 segundos para responder as perguntas. Tá? Pessoal, aqui ninguém preparou nada. Ela não sabe ainda as perguntas. Ai, meu Deus. Tá? Vai me comprometer aqui, E a ideia é que você responda de uma forma sucinta, sem muita explicação. Só para a gente mexer. Fechou? Fechou. Bora lá? Sem explicação? Sem explicação. Tá isto. Meu Deus. Então, tenho 5. Tá. Beleza. Um erro que te ensinou mais que qualquer curso. Falar demais, às vezes. Falar demais. Beleza. Qual comportamento deveria ser demitido das empresas? Falta de respeito. Um elogio que você teve no mundo corporativo que você nunca esqueceu.
Poxa, quando eu fui demitida de uma Sim. empresa que eu adorava trabalhar, Sim. e por motivos corporativos a gente desfez a área. E o CEO me ligou, estava em casa, isso me marcou muito. Legal. Que ele me ligou e ele falou assim: Rafa, você é 5% da população brasileira feminina. E eu falei: hã? Eu não tinha entendido. Ele falou assim: o teu perfil, o teu jeito de fazer as coisas, de querer se desafiar, de querer se arriscar. Então, foram palavras que ele trouxe no momento que eu estava super chateada, né, de um projeto que eu acreditava muito. Ele trouxe essa palavra que eu não estava esperando, assim. Então, para mim, foi um elogio, dentre outros que já recebi, mas esse foi o que mais me marcou, assim. E, querendo ou não, me encoraja até hoje a tomar as decisões que eu tomo na minha carreira. Que legal. Eu amo este quadro, gente. Este quadro traz essa parte mais humana. Nossos convidados. Rafa, o que toda liderança deveria parar de fazer agora? Parem de fazer, gente. Parem de fazer lá. Cara, parar de ser hipócrita. Tá. Porque... Não posso falar por quê, né? Não, com certeza. Fique à vontade. Fique à vontade. Lembra que tem um podcast assim, falar sem enrolação. Beleza, fechou. 2 segundos. 2 segundos mesmo. Sabe por quê? É bem duro isso, né? Mas eu acho que tem muita hipocrisia ainda dentro das empresas. As pessoas falam demais, escutam pouco e praticam pouco o exemplo. Então, se você quer realmente ser um exemplo, né? E você precisa ser de dentro para fora, assim. Não dá para ser só a fala. Você precisa demonstrar isso. E é o que a gente menos vê hoje nas empresas. Legal. E a última, prometo que é a última. O que você acha vai acabar nos próximos 5 anos nas empresas? O que você acha que vai acabar? Que atualmente acontece e que daqui a 5 anos já não vai existir mais nas empresas? Eu acho que não vai mais existir um senso familiar, assim, e explico. Um senso onde tudo é muito... As pessoas enxergam as empresas como, aqui é uma grande família. Isso eu acho que vai acabar. Isso vai acabar pelo momento que a gente está de mercado, onde exige das pessoas habilidades que não são compatíveis com esse senso paternalista, familiarista, enfim, whatever que a gente quiser chamar aqui de nome, mas assim... a gente precisa ter realmente profissionais querendo ser profissionais. A gente precisa ter gente boa nas empresas, prestando serviço. E não dá para ter essa coisa de senso de família. A gente precisa ter gente boa querendo entregar coisa boa, sabe? E essas duas coisas, elas não se conversam dentro desse universo. Exato. Bom, pessoal, como eu já falei, a gente está caminhando agora, ao final do nosso... Não quero ir embora. Do nosso podcast. Eu sei. Hoje, como vocês viram, a Rafa nos lembrou um pouco desse futuro do trabalho. Na verdade, não tão futuro, o que está acontecendo hoje em dia, tá? Que o futuro do trabalho pode não estar fora do escritório, que a gente já está vivendo ele, e que depende principalmente de um só fator, que é a confiança. Tá? E como a gente, a partir desse fato de construir pertencimento, a gente talvez consiga construir culturas corporativas muito mais humanas que conectam a esse profissional e automaticamente o empoderam para que seja ele dentro do trabalho em si. Então, para você que nos está escutando, pessoal, se essa conversa te provocou de alguma forma, compartilha nas tuas redes de alguma forma. Só lembrando que você consegue nos achar no Spotify, a gente vai estar também no YouTube, no LinkedIn. E, bom, pessoal, até a semana que vem com outro super convidado que a gente vai ter aqui. Então, Rafa, muito obrigada. Alguma pergunta, algum comentário final para nossos ouvintes que você queira trazer para eles? Primeiro, eu agradecer o convite. Foi um prazer participar aqui do podcast com vocês. E para as pessoas que estão ouvindo a gente, não parem. Busquem o movimento, porque o movimento ele gera
atrito, mas o atrito não necessariamente é ruim. Mas ele lembra que a gente está vivo, que a vida é uma só e que a gente precisa fazer dela a melhor experiência possível para nós. Né? Seja onde for, fazendo o que for, saibam escolher, fazer boas escolhas. Muito obrigada, Rafa. Imagina. Até a próxima semana, pessoal.